O centro da cidade, para mim, é onde a cidade pulsa. Se você me perguntar qual é a associação com a palavra centro da cidade, eu sempre vou pensar ali na igreja, na Praça 15, hoje na Praça da Catedral, aquele pedaço ali onde tem o Pinguim ali. Para mim, o centro da cidade é ali, é o que foi construído no quadrilátero original do patrimônio de São Sebastião. Sempre me senti atraída pelo centro, porque o centro, ele pulsa. É o coração da cidade. O centro da cidade é um espaço onde a gente se encontra, onde há possibilidade de trocas, é um espaço onde você vê as coisas acontecendo, é um espaço de possibilidades. Eu ainda acredito que o centro da cidade é o espaço principal de sociabilidade. Eu sempre gostei de morar no centro. Não gosto de morar afastado da cidade, gosto de vida. O centro é vida. A história de um lugar está na linha do tempo e segue em movimento, influenciada pelos acontecimentos do mundo. No começo, o que hoje é a cidade de Ribeirão Preto era somente um lugarejo, um espaço entre uma fazenda e outra. Então, o centro é o coração da cidade, é onde começaram toda a história da cidade. Cada cidade tem a sua peculiaridade, mas a maioria começa com a igreja, com o comércio na circunvizinha da igreja, e tudo acontece, é o pulmão de todas as relações da sociedade, acontece nesse centro. Tradicionalmente, a origem de nossas cidades no Brasil se faz a partir da construção de uma capela, né? Mas é interessante perceber que algumas capelas, elas provocam um povoamento no seu arredor e se transformam em arraiais, depois vilas e cidades. Em outras não acontece isso. Com Ribeirão Preto aconteceu. A formação da cidade de Ribeirão Preto, formação inicial, foi em torno do patrimônio da igreja, que era uma área delimitada na área central, que seria hoje o correspondente à Praça 15, e 3 ruas para cima, 3 para baixo. Esse seria o patrimônio da igreja, do patrimônio de São Sebastião. Ou seja, você tem a construção de uma capela e ao redor dela é que se fez o arruamento inicial da cidade, é que as pessoas construíram suas casas, construíram casas de comércio, armazéns, etc. Até 1900, o centro da cidade ainda era muito precário, né? As ruas não eram calçadas, né? Você não tinha ainda a Praça 15 você tinha um espaço do que seria a Praça 15, mas ela ainda não era arborizada, ela não tinha uma ornamentação que a caracterizasse como praça. E de fato, as várias reformas, as várias intervenções que ela sofre, e uma muito interessante eu não me recordo se era um advogado, mas ele pessoalmente vai e faz uma reforma na tentativa de criar condições paisagísticas importantes para aquele espaço que ainda era um terreiro. Então, se a gente imaginar a cidade dentro de uma delimitação dos rios, delimitada pelos rios, o rio, o córrego do Retiro, o córrego Ribeirão Preto, que aí já forma um ângulo reto onde o patrimônio da igreja estava dentro dessa confluência desses 2 rios, que hoje é a Francisco Junqueira e a Jerônimo Gonçalves. Que de certa forma eu acho que ainda hoje tem um pouco essa marcação, né? Tudo que está dentro da área entre rios ou intra-rios é muito melhor desenvolvida, do ponto de vista dos equipamentos, ela é sempre, né? Ainda que hoje tenha um processo de expansão das melhorias da mesma forma, mas certamente a área central tem um papel e uma importância ainda muito grande para Ribeirão Preto.
Foi o café, já em meados do século XIX, que definiu os contornos da cidade. Esse café chegou em Ribeirão Preto, a gente pode colocar a década de 1860, foi pontuando aqui as fazendas, começa a ser cultivado. E isso foi possibilitado, entre outras coisas, pela chegada da ferrovia, né, em Campinas principalmente, porque o café ele podia ser produzido, para ser viável economicamente, até 200 quilômetros do último ponto de ferrovia. A partir de meados do século XIX, a expansão cafeeira vem da região do Rio de Janeiro para a região de Campinas, né? Ela vai fazendo esse percurso, e da região de Campinas para Ribeirão Preto. Grande parte da riqueza do café não ficou aqui em Ribeirão Preto, né? Isso aí foi para pagar os empréstimos dos bancos internacionais que financiavam a produção. Isso foi, né, parar em outros negócios que os grandes cafeicultores tinham fora de Ribeirão Preto. Mas uma parte, né, dessa imensa riqueza permaneceu sim aqui na cidade, e aí nós podemos ver os casarões, né, da época do café. Alguns ainda resistem ao tempo e à ação humana, que estão localizados na região central. Você tem indiretamente, né, o desenvolvimento de outras atividades, porque a população que aqui se aglomerava precisava de ser abastecida, precisava de ser atendida. Evidentemente cria-se um mercado, não só em Ribeirão Preto, mas na regional também, que precisava incrementar outras atividades paralelas à lavoura de café. Então o café, direto ou indiretamente, foi responsável sim pela riqueza de Ribeirão Preto durante aí décadas. O café ele gera riqueza. Essa riqueza ela não é só reinvestida na ampliação da cafeicultura, ela extravasa. Ela extravasa o que? A gente tem, no caso dos cafeicultores, uma necessidade de diversificar investimentos. O comércio é importante nesse processo porque está relacionado àquela questão das sociabilidades dessa população, né? A população precisa não só naquele momento de atendimento religioso, mas precisa também comprar gêneros, comprar secos e molhados, ferragens. Então os nossos primeiros comerciantes que se instalaram aí no Arraial e depois Vila de São Sebastião do Ribeirão Preto, vendiam exatamente esses produtos de consumo mais imediato por uma população eminentemente rural. Do campo às atividades urbanas, do plantio ao comércio, a Força Braçal de Ribeirão Preto contou em especial com o trabalho dos escravos e dos imigrantes. Então a gente tem, nesse período, já a cafeicultura chegando aqui. A cafeicultura chega e já começa aquela abertura de fazendas. Muitos são próprios fazendeiros aqui, pequenos sitiantes, que acabam deixando as atividades de criação de gado, de criação de pequenos animais, e deixando aquilo mais de lado e começando a investir na cafeicultura. E existiam esses 857 escravos aqui. Então, no começo da cafeicultura em Ribeirão Preto, a gente tem aí cerca de 15% da população formada por escravos. E esse momento da expansão cafeeira coincide com o momento da penetração do capitalismo nas relações do campo na Itália. Isso provocou uma crise enorme na Itália, uma crise econômica muito grave. Pequenos proprietários não conseguiam pagar os impostos referentes à posse da terra, e tanto pequenos proprietários quanto os seus empregados, né, aqueles que trabalhavam para os pequenos proprietários, acabaram empobrecendo muito, e aí a opção passou a ser a imigração. Meu pai era nativo da Calábria, da aldeia de Aprigliano. Veio para o Brasil ainda com 12 anos de idade, sozinho, somente acompanhado por um cunhado, e desembarcou no Rio de Janeiro. Isso em 1896. Aí você tem a força do trabalhador europeu, que vem incrementar essa produção de café em toda a região. Você tem também a chegada dos grandes capitalistas que acumularam fortuna em outras regiões e vieram para cá, compraram terras e vão desenvolver a grande plantation de café. Vem muitos italianos, que são a maioria, vem muitos espanhóis, portugueses, alemães,
sírios, libaneses. Então, é um momento de grande imigração para o Brasil. Os italianos que chegam, eles também não só vão trabalhar nas fazendas de café, mas serão também empregados, né, em outras atividades econômicas de diversos ofícios, casas de comércio. Muitos instalarão suas próprias casas de comércio. O centro foi o marco inicial de Ribeirão Preto e sua concepção geográfica se deu ao longo do tempo com a expansão. Primeiro proposta pelo Núcleo Antônio Prado e depois pela urbanização recorrente do crescimento populacional. O café fez com que as atividades urbanas crescessem junto com ele. Tá? O café precisava disso, o café precisava que houvesse uma pequena indústria, uma manufatura, produção de massas, produção de móveis, tecidos. Ele precisava das casas comerciais, ele precisava das secos e molhados. Tudo o café, ele demandava esses outros serviços e o núcleo urbano respondia. É claro que daí a gente tem um outro lado desse aumento populacional e do crescimento do núcleo urbano, os serviços públicos que tinham que acompanhar. A Companhia Mogiana ajudou a expandir os cafezais, que fortaleceram as relações comerciais e estabeleceram novos espaços, como o da Rua José Bonifácio, por exemplo. Se a gente pegar os primeiros mapas que nós temos à disposição de pesquisa, você não tinha a José Bonifácio nesses mapas. O primeiro mapa, me parece, me falha a memória, que vai surgir, aparecer a Rua José Bonifácio, já é por volta de 1910, 1920, né, que se aparece aí a definição de a existência de uma rua após a retificação do córrego Ribeirão Preto. As primeiras construções são misto entre depósitos, né, grandes galpões, residenciais, alguns comércios e hotéis, para servir especialmente a estação ferroviária, né? Todo mundo que chegava a Ribeirão, o primeiro local de contato real físico, visual seria Jerônimo Gonçalves, né? Mais físico seria José Bonifácio, seria o porto seguro para as pessoas que chegavam em Ribeirão Preto. Quando eles entram na cidade, eles se deparam com aquelas barraquinhas de ambulante e eles começam a achar a cidade feia. Então, há necessidade de ocorrer uma limpeza. Como que é feita essa limpeza? Constrói-se o mercado municipal para pegar esses ambulantes, para que eles levem as suas barraquinhas para dentro do mercado municipal. E a partir desse momento, a cidade passa a ter uma aparência melhor para receber esse pessoal que chega. O mercado de Ribeirão Preto, ele foi inaugurado em 1900. Eu vim ser empregado de Francisco Massaro, que está no mercado desde 1926. Então, o mercado, na inauguração dele, pelo tamanho, seria hoje muito maior do que um shopping. Porque na época, todas as compras e vendas, eles eram centralizados no mercado. Inclusive, próximo de ferrovia, estação rodoviária, estava tudo anexo. De acordo com a época, até que era um mercado bom. Esses ambulantes que foram para o mercado municipal comercializavam basicamente produtos de primeira necessidade. E muitas coisas que nós encontramos hoje no mercado municipal eram produtos que eram comercializados desde o início do mercado. Por exemplo, frutas, fumo de rolo, arroz, feijão, cebola, alho, né? Ovos, queijo, leite, manteiga. Na época, a elite não frequentava o mercado municipal. Por quê? Porque eles estavam limpando a cidade. Então, eles vão a um ambiente que eles não consideram limpo. Então, eles não frequentavam. Quem comprava mercadorias lá dentro? Basicamente, quem morava ali na região e outros trabalhadores que também necessitavam dos produtos comercializados dentro do mercado municipal. Eu acredito que a José Bonifácio ela tem condição de demonstrar, a partir tanto de documentação, em cartórios, em transmissão dos bens através de heranças e através de vendas, como também através da sua arquitetura hoje, o melhor conjunto representativo da época do nascimento da cidade de Ribeirão Preto,
não digo o nascimento no metade do século XIX para o seu final, mas sim do final do XIX, de 1890, 1910, 1920, é o maior conjunto de edificações que você tem para representar a história de Ribeirão Preto. O mercado municipal tem assim, uma grande memória, tanto arquitetônica, quanto na questão histórica de Ribeirão Preto. Ele faz um resgate a um período histórico da cidade, assim como ele tem a obra do Bassano Vaccarini, que está lá na arquitetura, a própria arquitetura do mercado municipal é uma arquitetura que era inovadora para a época, né? A forma como foi construído o telhado, toda a instalação elétrica que foi feita na época, as adaptações que foram feitas por questões de segurança ao longo de todo esse tempo, tudo isso mostra para a gente o que foi Ribeirão Preto desde o início do século passado, do século XX, até hoje. As pessoas começaram a trocar o comportamento rural por urbano e novas medidas de higienização foram sendo implantadas. Costumes e modelos de gestão europeus interferiram cada vez mais na condução pública da cidade. A economia cafeira ela favorece a urbanização. E que urbanização é essa? É uma urbanização aos moldes europeus. Essa elite que foi se instalando aqui na cidade, que foi investindo em produção cafeeira, mas e ao mesmo tempo, né, a influência de todos esses grupos que migraram para cá, ela coincide com um período chamado Belle Époque na Europa e que também coincide com uma ideia muito higienista, né? Quer dizer, uma necessidade de se limpar as cidades. Entende-se por modos europeus uma preocupação muito latente em levar em consideração o modelo haussmanniano de cidade. O modelo haussmanniano de cidade, ele previa um controle do espaço urbano, segundo uma preocupação com a engenharia desse lugar. Esse lugar, o espaço urbano, ele deveria favorecer a circulação das pessoas, a circulação de veículos, então daí ruas largas, passeios públicos que proporcionassem às pessoas caminhar pela cidade e admirar as casas. As casas se tornam objeto, aliás, de admiração, é um fenômeno novo na história da humanidade que vai ser transposto aqui para as cidades da região, Ribeirão Preto em particular. Começa a se dedicar a um paisagismo das casas. Então tem essa busca por urbanização, mas no sentido de embelezamento. Esse novo modelo de cidade, baseada no padrão haussmanniano, ele também vai apresentar uma preocupação com a saúde pública. Nesse contexto de limpar as cidades, de transformar as cidades, de preferência na Paris local, é que foram se construindo, então, redes de esgoto, foi se pensando nas praças, no calçamento das ruas. Né? Isso, de certa maneira, acaba motivando a saída de hospital, de cemitério, a colocar longe. A partir dos preceitos sanitários, que são muito importantes nessa época, é preciso recordar que o primeiro cemitério da cidade, ele foi na Praça 15 de Novembro, então tem toda uma preocupação médico-sanitária com a implantação desse tipo de equipamento urbano. Em nome dessa higienização, dessa limpeza, a gente vai perceber que nesse período, os cemitérios que ficavam próximos às igrejas passam a ser cemitérios públicos depois da República, né, da proclamação da República, e eles vão ficar em locais distantes do centro da cidade. O desejo de viver em uma cidade semelhante às modernas metrópoles europeias levavam os homens ricos de Ribeirão Preto e até mesmo o poder público a investirem em teatros e produção cultural. Num dado momento, a cidade chegou a ter ao mesmo tempo 5 teatros funcionando. Bom, dentro desse contexto de efervescência cultural, social, vivido principalmente no cenário urbano, a gente tem aí a fundação de várias instituições, de vários espaços de sociabilidade, como as praças principais, as mais antigas de Ribeirão Preto,
estádios de futebol e também o Teatro Carlos Gomes. O Teatro Carlos Gomes, que era o maior, mais importante, que era o que recebia grandes espetáculos, as companhias de ópera estrangeiras que vinham se apresentar aqui. Então, o Carlos Gomes, eu diria que era um espaço não exclusivo, mas bastante reservado às elites. Não existia por perto nenhum outro teatro tão grande na época. E o projeto é do Ramos de Azevedo, arquiteto de Campinas. Então é um teatro que tem uma grandiosidade na própria composição arquitetônica. O Ramos de Azevedo se inspirou nos teatros italianos. Naquele momento, teatro não tinha só as características que tem hoje. Eles funcionavam um pouco como cinema, um pouco como teatro, um pouco como espetáculo musical. Então, predominavam os espetáculos de variedades. O teatro, ele representa, de certa maneira, todo esse ideal vivido pela elite ribeirão-pretana de tentar, em sua cidade, estabelecer um padrão cultural tido como civilizado, como tido associado ao progresso, considerado de bom gosto. A vivência do teatro traduz esse anseio, essa busca por parte dessa elite ribeirão-pretana. A música também recebeu atenção especial e as praças eram palco para as apresentações de bandas. Todo ano, a prefeitura fazia uma espécie de licitação, de concurso, para ver quem é que ia tocar durante um determinado período na praça, no coreto da praça. E aí, então, as bandas que já eram constituídas na cidade, elas disputavam isso e todo dia elas acabavam recebendo uma subvenção da prefeitura para todo dia se apresentarem no coreto da praça. Nesse coreto, no final da tarde, então, eram tocadas as músicas, digamos que eram moda na época. Essa moda, a gente, no jornal A Cidade, por exemplo, a gente vê a programação musical, né, que a banda vai tocar naquele dia. E aí a gente vai ver notadamente uma influência italiana, né? Mas a busca pela modernidade estabeleceu condições desiguais de convivência social. Ao mesmo tempo que as cidades crescem, elas se tornam sinônimo de desenvolvimento, de progresso, de bem-estar, essas cidades começam a apresentar uma distinção entre os grupos que habitam, entre as classes que habitam, muito mais contundente. Durante toda a primeira metade do século XX, depois e até hoje, mas principalmente nesse período, você tinha a busca da transformação da sociedade num ideal europeu, né? Então eurocêntrico, porque era uma idealização do que era a Europa, e nesse ideal, a partir desse ideal se construía a ideia de higienização, modernidade, né? De beleza. E a população negra era colocada como o avesso desses três princípios. Para essa elite cafeeira e prestadora de serviço que vive na área central, tem para se beneficiar e para o seu lazer. Enquanto que para a população trabalhadora, carente, né, mão de obra ex-escrava, ela vive numa situação em que os equipamentos que existem são equipamentos tidos pela perspectiva médico-sanitária como perigosos por conta da preocupação com a transmissão de doenças, enfim. Os pobres, eles não têm condição de seguir à risca os modelos prescritos pelas autoridades públicas. Eles não têm condição de manter uma casa segundo os ditames das autoridades públicas, o respeito a todas as normas que as autoridades públicas impõem a eles. Então esses pobres se veem obrigados a viver nas regiões mais periféricas, onde essas leis elas são um pouco menos respeitadas. Então a gente vê que essa preocupação racional com o espaço urbano, ela embute uma exclusão social fortíssima. No centro da cidade é onde estão os cafés, as confeitarias, os teatros, né? E na periferia é onde estão os cemitérios, os leprosários. Então ali, abaixo da Praça 15, na Rua Duque de Caxias, os negros ficavam. E se você pensar abaixo, eu penso abaixo no sentido do Córrego Retiro, onde você tem, além do Córrego Retiro, para fora
do quadrilátero central, que é marcado pelo córrego Retiro Saudoso, pelo córrego Ribeirão. Para além do quadrilátero central, você tinha as populações onde, os espaços onde as populações negras poderiam, era permitido essas populações ficar. No auge da produção cafeeira, a Igreja Católica propôs a construção de uma nova matriz, que ao lado da Praça 15 e seus monumentos, é ainda hoje o símbolo mais representativo do centro da cidade. A construção da Catedral de Ribeirão Preto, ela começa na realidade enquanto capela e depois matriz de São Sebastião, no século XIX, na segunda metade do século XIX. Este templo não é o primeiro templo de Ribeirão Preto. Antes desse, nós tivemos outros templos e o principal foi na Praça 15, que foi demolido em 1905, quando então já estavam sendo lançados os alicerces para a construção desta catedral, ainda matriz de São Sebastião. Em 1909, quando chegou Dom Alberto, que é o primeiro bispo de Ribeirão Preto, ele então deu um impulso à obra que veio a se transformar na Catedral de Ribeirão Preto. Quando Dom Alberto chegou, o templo no início, ele começou a contratar pintores e artistas, dentre eles Benedito Calixto, para quem ele fez as 6 telas que contam a vida de São Sebastião. As telas representam mais do que apenas a vida de São Sebastião. Elas são obras de arte e que, entre outras coisas, deveriam inspirar os fiéis para o processo de evangelização, de conversão e evangelização. Os vitrais também era outro instrumento de evangelização, uma vez que a grande maioria da população era analfabeta e por isso o vitral, ao lado das pinturas, significava as formas que você poderia usar, contando a vida dos santos e outros elementos da igreja para o processo de evangelização. E no inconstante mercado econômico do Brasil e do mundo, o café deixou de ser o principal produto comercial da cidade, que, forte pela sua diversidade de negócios, encontrou outros caminhos. A construção de um edifício em tempos que para muitos eram de crise, marcou a história do centro da cidade de Ribeirão Preto. O edifício de Ederiksen, por exemplo, era da década de 30, né? E foi, na verdade, o primeiro shopping vertical que nós tivemos aqui no interior de São Paulo. O de Ederiksen vira um marco, porque é o primeiro edifício com mais de 3 pavimentos na cidade. Isso, para a época, era um diferencial enorme, né? Com certeza, uma influência grande da Europa, né? Mas isso trouxe para a cidade um avanço enorme, né? Que muitas vezes nem é notado com essa conotação, mas que ele continua sendo, porque as características continuam. É interessante como Ribeirão Preto, nesse momento, o empresariado lança a mão de iniciativas que, para aquele momento, ainda é muito pouco comum, sobretudo para o interior do país. Ele é o símbolo da modernidade de Ribeirão Preto e ele concilia muito bem as funções de comércio, residência, prestação de serviço. E é um edifício que propõe um novo modo de vida. Senhor Bruno Gallucci não é um contador de histórias, mas um dos personagens principais. Seu pai, imigrante italiano, foi um dos primeiros administradores do Grande Hotel. E meu pai, em Ribeirão Preto, veio em 1937, foi inaugurado o hotel, teve um sucesso estrondoso, porque era o primeiro hotel do interior do estado, era os 5 estrelas da época. Com todos os recursos, naturalmente não tinha os recursos que tem agora um hotel, mas era completo nos recursos da época. Veio, combinou com o Ederiksen, no antigo banco construtor, o aluguel do 5º e 6º andar do hotel. Os hóspedes gostavam muito da administração de meu pai.
tinha sempre novos, hospedavam pessoas ilustres, artistas, Procópio Ferreira, Guiomar Novaes, a pianista, Madalena Tagliaferri. Todos os grandes artistas da época foram hóspedes aqui no hotel. Demais de Barros vinha sempre aqui, porque o partido dele aqui era forte. O Getúlio, que se hospedou também aqui, ministros, governadores, Fernando Costa se hospedava. A memória do Sr. Bruno guarda detalhes da história. Ficou hospedado num apartamento no 516. Aquele apartamento que eu mostrei, que era da esquina, era a suíte de luxo do hotel. Eu me lembro, vinham as meninas aí, pedir se deixava dar uma volta de elevador. Lógico que eu deixava e acompanhava também. O restaurante era ótimo. Acho que em nenhum restaurante de Ribeirão se comia tão bem como se comia comida variada. Os chefes vinham todos de São Paulo. Um dos chefes, o primeiro, tinha sido funcionário de meu pai já em outros hotéis. O alfaiate Walter Feloni e o dentista Darcy Gabarra alugaram salas no prédio quando ele ainda era propriedade do seu construtor, Antônio Dederiksen. Com consultório de 48 até agora. Eu me formei em 47, 48, eu trabalhei 1 ano e meio no consultório do meu irmão, que eu já trabalhava à noite como dentista sem ser formado. E depois montei consultório do lado de lá, onde era o Partido Integralista. Aí esta sala vagou. Era 1, 2, 3 salas. Eu cheguei aqui para o centro da cidade, foi em 1945. Não tinha outro prédio aqui. No interior não tinha nenhum prédio de mais de 2 pavimentos. Esse prédio aqui foi muito disputado aqui na época, quando tinha as salas aqui. Não era como hoje, que tem bastante salas aí, às vezes tem algumas salas para alugar ainda, mas naquela época não, naquela época era totalmente habitado aqui. Tinha 5 irmãos inquilinos aqui. Tinha dentista, médico, tinha 4 dentistas e um médico. Eram 5 aqui. Eu chegava a fazer uma base de 8, 9, 10 ternos por mês. Cheguei num mês de dezembro aqui, eu me recordo que eu fiz umas 80 calças, terno. Eu tinha 4 pessoas trabalhando aqui comigo e tinha mais umas 4, 5 calceiras para fora que eu dava serviço. A minha vida foi como dentista. Eu nunca fiz outra coisa. Aqui nesse prédio eu atendi muita gente, atendia muito pobre, atendia funcionário. Olha, eu sinto muito, mas muito mesmo, sair daqui. Da mesma época surge o Teatro Pedro II e o Quarteirão Paulista se faz identidade patrimonial de uma época que se mantém preservada na arquitetura e na memória. O Quarteirão Paulista ele tem além da importância arquitetônica, o teatro projetado por um profissional muito importante, que é o Hipólito Pujol. O Pedro II e todo o Quarteirão Paulista mantém a estética do ecletismo. Um passeio pelo centro de Ribeirão Preto e, de repente, estamos dentro da história da cidade. Se a gente passar bem devagar pelo centro da cidade e olhar para além das placas das lojas, né, dos outdoors, de todo tipo de poluição visual que tem num primeiro olhar, que a gente percebe pelo primeiro olhar, por trás a gente ainda vai ver essas características dos prédios mais antigos. Cada corredor, cada rua, cada pessoa. Lugares como a única, a antiga casa da Sinhá Junqueira, o palacete do prefeito Camilo de Matos,
o prédio do Clube Recreativo, hoje Museu de Arte, o Palácio Rio Branco, a Casa de Câmara, a cadeia. O centro da esplanada, que já foi palco de paradas e atos públicos, é hoje o cenário da cultura. O centro da cidade, para mim, é o core da cidade, é o coração da cidade. Para mim, o centro da cidade continua sendo a Praça 15 de Novembro. A Praça 15 de Novembro é a cara de Ribeirão Preto. O centro da Rua Mariana Junqueira, um dos primeiros corredores de comércio, da Barão do Amazonas, que antes era a Rua Laje, ou da Duque de Caxias, antiga 4 de Junho. O centro dos primeiros ginásios, o Estadão, o Guimarães Júnior e o Fábio Barreto. O centro da Rua Esperança, hoje Rua Visconde de Rio Branco, e da famosa General Osório, que no passado era Rua Bonfim. O lugar das figueiras, dos monumentos, espaço dos aposentados, do vendedor de bilhetes. O centro é da moça que gosta de se relacionar. Tranquilo, sossegado, calmo, várias coisas para você conhecer, entendeu? É isso o centro da cidade pra gente. Algo interessante, você interage com todos aqui. O centro realmente pulsa. Pulsa vida. O centro iguala os diferentes. É de todos que nele desejarem circular. O centro é a própria história. História que deseja sobreviver na memória dos mais velhos e ser presente para as futuras gerações. O centro da cidade é o coração da cidade, né? Hoje, com as mudanças todas que estão acontecendo na sociedade, ele está se deslocando. Mas o centro, seja ele hoje comercial ou não, ele passa a ser um centro histórico. Preservar o centro da cidade, dessa cidade, você não tem memória, você não tem história. Porque é lá que tudo começou, né? Então o centro da cidade é primordial para uma cidade. Eu acredito que a história é que nos mantém vivos. É uma cidade que não olha para o seu centro, é uma cidade que não tem memória, uma cidade que não tem história para contar, não tem identidade. Você trazer a memória, trazer o centro, trazer os edifícios, você faz com que as pessoas estejam mais vivas e vinculadas. Eu acho que esse é o ponto fundamental. O centro da cidade é o núcleo da história, da sua cultura e da sua herança. É o que vai ficar para os nossos filhos, né? E a história, a memória, ela vincula aquele ser humano num determinado momento. Então hoje a arquitetura, por mais que as pessoas ainda leiam como apenas um edifício, ela não é um edifício, elas são relações. Ali aconteceram relações humanas, ali foi a troca, o convívio. Ela é um espaço físico, né? Mas esse espaço físico, ele tem um coração, e esse coração, ele nem sempre é físico.